Hoje é dia de webinar, nosso webinar que tem tido a grande satisfação de sempre contar com a presença de colegas que utilizam o REDCap em vários centros do Brasil. E hoje o nosso encontro está bem especial, porque temos aí pessoas que têm trabalhado já com o REDCap há um bom tempinho, que têm grande experiência para compartilhar conosco. Bom, como todos vocês sabem, o REDCap é um software que ele foi desenvolvido lá nos Estados Unidos e que a Vanderbilt disponibiliza sem nenhum custo para instituições que são em regime sem fins lucrativos. Mas, para que a instituição use de fato e de maneira adequada o REDCap, é necessário que esta instituição estabeleça políticas de bom uso, suporte aos usuários, treinamento, o que é a temática desse webinar de hoje, que nós temos o grande privilégio de contar com a participação aí desses 3 profissionais que vocês estão vendo aí conosco, o Cleiton, o Marco e o Marcos, que até por coincidência, acredito que trabalharam juntos, né, em alguns momentos aí da vida, trilharam carreiras de maneira conjunta. Os 3 também são da área da estatística e são referências aí no REDCap, né? Então nós vamos ter hoje uma discussão bastante rica aí com eles. Nós vamos começar com a apresentação do Marco Antônio, que é bioestatístico e coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Bioestatística do Hospital de Amor de Barretos, que é também o departamento que é responsável por administrar o software REDCap. Ele é mestre pelo Programa de Pós-Graduação Profissional de Inovação em Saúde, a FACISB, que fica também vinculada ao Hospital de Amor. E o Marco vai compartilhar com a gente a experiência do Hospital de Amor de Barretos no suporte de usuários. Depois nós teremos a apresentação do Marcos Alves de Lima, que é bioestatístico do Instituto Butantan, neste momento, né? Ele é um colaborador do Butantan, mas que já foi do Hospital de Amor de Barretos, onde também trabalhou aí à frente do REDCap e teve a oportunidade de fazer o mestrado pela mesma faculdade, a FACISB, como o Marco também fez. E a tese dele de mestrado teve como tema principal treinamento de usuários em relação ao uso do software REDCap. Então, a contribuição dele vai ser apresentar essa experiência que ele teve com o treinamento. E para finalizar a nossa sequência de apresentações, nós vamos contar com o Cleiton Zanardo de Oliveira, que é especialista estatístico e administrador do REDCap no Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E ele também é mestre em estatística pela Universidade Federal de São Carlos. Viram só? Estamos com um time aí bem preparado. Espero que vocês se sintam à vontade o tempo todo para postarem no chat as dúvidas de vocês, os comentários. E aqui juntamente comigo temos a Jéssica Crivellari e a Márcia Nagumo, do consórcio REDCap Brasil, também para dar boas-vindas aí para vocês. Marco, pode começar a sua apresentação, à vontade. Agradecer a presença de todos, agradecer o convite feito pela Kátia para participar desse webinar e compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência com o REDCap aqui na instituição. Então, o título dessa palestra é a experiência do Hospital de Amor de Barretos no suporte de usuários do REDCap. Eu sou o Marco Antônio e sou bioestatístico responsável pelo Núcleo de Epidemiologia e Bioestatística aqui do Hospital de Amor Barretos, conforme a Kátia disse. Então, eu vou falar um pouquinho do nosso histórico, bem rapidinho. Essa é a carinha da nossa página principal do REDCap, né, o hcbredcap.com.br. O REDCap ele foi instalado aqui na instituição em julho de 2014 e iniciamos em janeiro de 2015, quando nós começamos efetivamente a utilizá-lo. Quem trouxe o REDCap para a nossa instituição foi o Dr. Ricardo, que é oncologista aqui na instituição e também faz parte da diretoria. Ele conheceu o REDCap durante o doutorado dele, ou pós-doutorado, se não me engano,
que ele fez uma parte no MD Anderson, e lá ele teve acesso ao RedCap do MD Anderson. E quando ele voltou para o Brasil, ele apresentou o RedCap para a diretoria e prontamente comprou a ideia. E junto com isso, ele envolveu o núcleo de epidemiologia e bioestatística, que na época era coordenado pelo Clayton, que vai falar daqui a pouco para vocês. E esse era um departamento, era um departamento que já era estruturado para dar esse suporte ao usuário. Naquele momento, nós trabalhávamos basicamente com as fichas de coleta em papel e oferecíamos o serviço de digitação dessas fichas, consistência dos bancos de dados, até chegar à parte da análise estatística propriamente dita. Então, rapidamente, o nosso departamento foi envolvido para poder coordenar o RedCap dentro da instituição, utilizando uma estrutura que já existia, que era a estrutura do departamento. Como eu acredito que a maioria saiba, que para o RedCap realmente deslanchar e funcionar adequadamente numa instituição, é imprescindível a presença do profissional da tecnologia da informação. No nosso caso, nós temos o Guilherme como nossa referência, que desde o início esteve à frente da instalação e da manutenção do RedCap aqui na nossa instituição. Então, desde já deixando claro que é um trabalho conjunto, né? Várias mãos trabalhando para que o RedCap realmente funcione na instituição. A princípio, logo de início, o Clayton envolveu a Thaís e o Anderson, a Thaís era administradora de banco de dados e o Anderson era bioestatístico aqui no nosso departamento. E aí eu brinco que era quando tudo era mato, né? E a Thaís foi, junto com o Anderson, foram abrindo caminhos, aprendendo sobre a ferramenta, entendendo a ferramenta e como essa ferramenta iria nos auxiliar no que dizia respeito à pesquisa. Então, foi um momento de trabalho árduo, né, e bastante aprendizado. E, como nós sabemos, todo bom trabalho no que envolve a pesquisa, ele é bem feito a várias mãos. Então, todo mundo que foi passando pelo departamento foi, de alguma forma, se envolvendo com o RedCap e trabalhando e aprendendo sobre a ferramenta para hoje a gente oferecer o suporte que a gente oferece. Então, hoje a gente está no patamar que estamos, graças a muitas pessoas que passaram por aqui, e hoje nós estamos numa situação em que todo mundo que chega ao departamento, todo mundo que faz parte da equipe, de alguma forma presta suporte ao usuário do RedCap. E eu coloquei aqui até a Gisele, que faz a parte mais administrativa do departamento, que até então não tinha tanto envolvimento com o RedCap, e hoje ela também presta de alguma forma suporte a esses usuários. E não deixando para trás, nessa história toda, nesse caminho todo, nós tivemos muito o suporte do Mark e do Joseph, que são ligados ao MD Anderson, que vieram presencialmente à nossa instituição e auxiliaram bastante para que a gente conseguisse tirar o melhor da ferramenta, né? E para que hoje a gente consiga dar o suporte que a gente dá, foi graças a todas essas pessoas que eu apresentei aqui. E conforme foi surgindo as demandas na instituição, conforme as pessoas iam utilizando o RedCap, essas demandas elas iam surgindo. Em determinado momento, o Dr. José Humberto, que era diretor aqui no Instituto de Ensino e Pesquisa, sentiu a necessidade de que a gente criasse uma comissão do RedCap na instituição, para deliberar todas essas demandas que estavam surgindo. Aqui é uma foto bem desatualizada,
né? Uma vez que a rotatividade é bem grande, então bastante gente que está aqui hoje não está mais. Mas é importante ressaltar que nessa foto e nessa comissão nós temos pessoas de várias áreas e com diferentes acessos à ferramenta, né? Com diferentes usos da ferramenta. Então, nós temos desde o pessoal aqui do núcleo de epidemiologia, mas temos também as pessoas que estão lá na ponta, né? Que coletam dados, que utilizam o aplicativo, ou seja, são essas pessoas que são responsáveis por ir entendendo as demandas do usuário e futuramente a gente poder discutir essas demandas e deliberar nas reuniões. Hoje as nossas reuniões são mensais, então o foco é justamente essa, né, a gestão do REDCap e tomar as decisões relacionadas ao uso do REDCap na instituição, uma vez que hoje ela é uma ferramenta institucional. Hoje nós contamos com 864 usuários ativos. Vocês vão ver que nós temos uma quantidade razoável de usuários suspensos, porque pós a LGPD entrar em vigor, nós mudamos um pouquinho a forma de dar acesso ao REDCap, né, de criação desses usuários. Então, isso fez com que muitos usuários ficassem suspensos. E também temos uma rotina em que o usuário que está há mais de um ano sem atividade, ele é automaticamente suspenso, né? E hoje nós temos 1.464 projetos na nossa plataforma. Falando agora, então, propriamente sobre esse suporte aos usuários, o que acontece aqui na nossa instituição é que nós tentamos, de alguma maneira, deixar todas as solicitações que o usuário tem a fazer de uma forma mais automatizada, né? Então, todas as solicitações, hoje elas são feitas via survey, que estão na nossa página principal. Então, a gente começa desde a solicitação de um usuário novo ou a ativação de um usuário suspenso. Então, uma pessoa que está com seu usuário suspenso, ela pode usar o mesmo canal para fazer a solicitação de ativação desse usuário. E nós fizemos uma rotina de tal forma que as pessoas são direcionadas para a nossa plataforma Moodle. E nessa plataforma Moodle, nós criamos um curso com 4 aulas, e nós criamos esse curso justamente com foco em treinar as pessoas para que elas utilizem aquelas ferramentas que o REDCap disponibiliza, que pode fazer com que a LGPD esteja contemplada no projeto dele, ou seja, tentando manter a segurança da informação. Então, não é um curso de treinamento para aprender a mexer no REDCap, e sim um curso para que as pessoas entendam que existem algumas ferramentas que, se elas forem bem utilizadas, ela vai conseguir estar com o seu projeto contemplando o que a LGPD preconiza. Ao final, a pessoa faz um cadastro e é emitido um certificado. Mediante a emissão desse certificado, a gente cria o usuário da pessoa, do interessado. Outra coisa que nós temos também lá é a criação de projeto ou de indicador, ou seja, uma vez que a pessoa tem o seu usuário e esse usuário está ativo, ela pode, então, fazer a solicitação de criação de um projeto. Então, de antemão, os usuários do REDCap aqui na nossa instituição, eles não têm habilidade de criar projetos. Essa é uma habilidade que é do nosso departamento. Então, apenas nós criamos os projetos e colocamos o usuário, né, designamos o usuário da pessoa lá e damos as habilidades para aquele usuário. E aqui nós também fizemos um fluxo onde a pessoa
pode fazer uma solicitação de cópia de um projeto, e isso é uma coisa interessante de ressaltar, porque todos os nossos fluxos, eles foram criados de acordo com a demanda que ia surgindo, né? Então, e tem coisas que foram surgindo depois da implementação, de acordo com as necessidades. E uma necessidade que começou a surgir muito e com muita frequência foi a fazer cópias de projetos, e nós não tínhamos um fluxo bem delineado para se fazer cópia de projeto. Então, hoje, para se fazer uma cópia de um projeto, a pessoa precisa pegar a autorização da pessoa que é responsável por aquele projeto. Existem inúmeras situações em que as pessoas solicitam cópia. Uma outra coisa que a gente tem também aqui é a criação de indicadores administrativos, né? E a gente começou a se deparar com situações em que alguns indicadores administrativos existiam e a liderança ou responsável pelo departamento não tinha conhecimento da existência desse projeto. E aí começou a ter, às vezes, projetos duplicados no mesmo departamento. Então, criamos também esse fluxo para obter a ciência do responsável pelo departamento para fazer a criação do indicador. Então, quando a pessoa vai solicitar uma cópia, então ela vai preencher a nossa survey e aí ela vai sinalizar se aquele projeto trata-se de uma cópia ou não. E isso ajuda a gente a padronizar solicitações de cópia, que antes era uma coisa que ficava meio perdida, não se sabia quem tinha pedido, para quem tinha pedido. E também para a gente poder mapear essas solicitações. Nós tentamos, dentro dessa survey, colocar mais ou menos as mesmas perguntas que a gente tem que responder quando vai criar uma cópia de um projeto lá no REDCap. Então, para entender, né, o que a pessoa quer que contenha nessa cópia que ela está solicitando. Quando ela vai fazer a solicitação de um projeto, então um projeto de pesquisa, né, um projeto de pesquisa, então ela sinaliza, e uma das coisas que a gente observa é que ela precisa entrar com o nome do pesquisador, o título do projeto, e essas solicitações, ela nos ajuda também a mapear e padronizar essas solicitações de criação de projeto, e muito importante para a gente consegue, através dela, gerar os nossos indicadores de atendimento. O nosso departamento, isso é algo que foi deliberado junto à comissão do REDCap e junto à instituição, que nós criamos apenas projetos aprovados previamente pelo CEP. Então, quando a pessoa faz a solicitação de um projeto de pesquisa, obrigatoriamente ela tem que fazer o upload do parecer consubstanciado do CEP. E quando ela faz a solicitação desse projeto, da criação desse projeto, ela pode sinalizar se ela quer o auxílio do núcleo de epidemiologia ou não. Quando a gente, aqui falando desse auxílio, trata-se do quê? Trata-se do nosso departamento construir esse banco de dados, né? Então, a gente cria o banco de dados e depois constrói esse banco de dados. E aí nós vamos construir esse banco de dados mediante as fichas aos instrumentos de coleta que a pessoa vai fazer o upload também durante a solicitação. Então, ela sinaliza quantas fichas de coleta ela tem e ela faz o upload de cada uma dessas fichas, e aí nós temos aqui pessoas designadas para construir esse projeto. Mas ela também tem a opção de simplesmente falar, não, eu não quero o auxílio de vocês e eu mesmo vou construir o meu projeto. Então, aí nesse caso, essa etapa aqui será pulada. Além disso, nós temos ainda mais 3 solicitações que está implementado na nossa página principal. A solicitação de alterações em projetos ou indicadores
é uma grande parte da nossa demanda, ou seja, aqueles projetos, tenha sido ele construído por nós. Então, quando as pessoas estão testando o projeto, surgem inúmeras alterações. Pode ser a situação de projetos que já passaram para a produção, então nós também podemos ter essa situação. E então essa é uma demanda que leva muito tempo até o projeto estar realmente a contento para o pesquisador. Outra coisa que nós temos também aqui, a solicitação de integração do Sisonco com o TASI. O Sisonco é um software interno da instituição, e o TASI que foi recentemente adquirido. Então, através do API, o Guilherme deixou bem implementadinho para a gente puxar informações dos nossos sistemas. Nós temos algumas variáveis que já foram mapeadas pelo Guilherme, mas existe a possibilidade das pessoas solicitarem o mapeamento de variáveis novas. Então, nós fizemos um fluxo também, onde as pessoas podem solicitar novas variáveis e tirar uma foto de onde está essa variável, que aí o Guilherme lá atrás faz a mágica dele. E também, quando as pessoas precisam de auxílio para o uso do mobile, então elas também podem preencher essa survey para fazer a solicitação de uma tutoria, e aí um dos profissionais vai entrar em contato com essa pessoa para agendar um horário para fazer essa tutoria. E nem todas as demandas dos usuários são solucionadas remotamente, então tem muitas coisas que nós precisamos se reunir com o usuário para realmente entender adequadamente qual que é a necessidade dele, mas da forma como está estabelecido o fluxo, ele nos permite ter um controle sobre essas demandas, entender as necessidades e também gerar os nossos indicadores de atendimento, né? que é muito importante. Então, a gente tem a possibilidade, eles têm a possibilidade de marcar tutorias, ou seja no caso de indicadores administrativos ou montagem de banco de dados sem o auxílio do NEB. Então, às vezes as pessoas têm algumas dificuldades, não conseguem criar da forma como gostaria, então eles podem marcar atendimento com os estatísticos ou até mesmo com o pessoal do suporte. Esclarecimento de dúvidas sobre as solicitações. Então, existem muitas situações em que nós precisamos entrar em contato com o usuário para agendar um horário para esclarecer algumas dúvidas sobre a solicitação que foi feita, seja para a criação de projeto ou para alteração em projetos já existentes. Algumas dúvidas pontuais, então as action tags, BERT Logic, para fazer um campo calculado. Então, às vezes, o usuário ele não tem muita familiaridade, ele tem um pouco mais de dificuldade para usar algumas funcionalidades do REDCap, então eles também nos procuram para tirar essas dúvidas. E nós temos os canais de contato, né? Eles entram em contato com a gente por WhatsApp, pelo ramal do setor. Nós temos um workchat aqui na instituição, que é um canal de bate-papo interno. Nos corredores da vida, param a gente e perguntam e querem tirar dúvida. E lá na página principal do nosso REDCap também nós temos os canais para eles tirarem dúvidas, algumas dúvidas frequentes, às vezes tem alguma dificuldade para acessar a ferramenta, eles podem acessar um link aqui também para enviar, o nosso WhatsApp está aqui também, enfim. Nós tentamos ao máximo deixar as portas do departamento bem abertas para que as pessoas nos procurem e tirem as suas dúvidas, e eu acho que, no geral, tem funcionado. Então, eu acho que é isso.
que eu tinha para falar. Eu tentei dar uma sintetizada em todo o suporte que a gente oferece, é bastante coisa, mas aí depois eu fico à disposição para tirar dúvidas pontuais. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco, pela ótima apresentação, muito esclarecedora. Parabéns pelo trabalho tão diferenciado que vocês têm executado aí. Obrigado. Agora, muito obrigada mesmo. Fica aí com a gente para responder as dúvidas aí da plateia. Agora eu gostaria de chamar o Marcos Alves de Lima, né, que nós já apresentamos ele. Ele vai falar sobre a experiência do Hospital de Amor de Barretos no treinamento de usuários, que foi lá onde ele fez o mestrado. Marcos, o pódio é teu. Muito obrigado pelo convite, né? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela. Então, como a professora Kátia disse, né, esse projeto fez parte do meu mestrado, né, intitulado Desenvolvimento e Avaliação de um Programa de Capacitação à Distância de âmbito nacional para o uso da plataforma REDCap. E quem foi o meu orientador nesse projeto foi o Dr. Ricardo Reis, né, que o Marco já falou na apresentação dele, foi quem trouxe, né, o REDCap para o Hospital de Câncer de Barretos. Então, ele foi, o meu orientador teve contribuições muito importantes nesse projeto. E aí, né, como se trata de uma capacitação, a primeira questão que nos veio à cabeça foi como ensinar a utilizar o REDCap. E daí, dando um passo atrás, um outro questionamento, né? Como ensinar? Aí já entra no ramo da educação, né? Eu não tenho conhecimento muito sobre educação, né? Então, para mim, foi um trabalho muito difícil buscar na literatura formas de ensinar, formas de capacitar. Pelos métodos de capacitação, né, e aí a literatura é extensa, a gente vê que cada indivíduo tem uma diferença na forma de aprender. E, basicamente, a gente tem esses 4 tipos de indivíduo. O indivíduo que é visual, né, aquele que consegue aprender através de gráficos, através de esquemas, de mapas, ele tem uma facilidade de absorver, né, códigos visuais muito fácil. Tem aqueles alunos que são mais auditivos, então, de uma pessoa dar uma palestra, ele consegue absorver muito bem, né, apenas escutando ali o que a pessoa está falando. Tem os mais voltados para a escrita, que são os tomadores de nota, né, aquelas pessoas que adoram anotar, escrever em tópicos, etc. E tem também os sinestésicos, que são aqueles que gostam mais de colocar a mão na massa, né? Eles gostam de aprender algo fazendo, né? Seja fazendo exercício ou até mesmo criando objetos, né? Esses são os sinestésicos. Além disso, né, vendo as formas que pode existir de uma capacitação, temos as formas síncronas e assíncronas. Então, a forma síncrona, você vai junto com o professor, né, no mesmo andamento da aula, o professor e o aluno estão ali, no mesmo passo. Já o assíncrono não, né? O aluno faz o horário dele, o aluno estabelece os cronogramas dele. Eu não vou entrar muito nessas questões, né, porque não temos tempo para isso, mas deixo aqui algumas referências que falam sobre o tema. Inclusive, outras referências também, que falam diversos tipos de cursos diferentes, né? Cursos híbridos, cursos ministrados por um instrutor, os cursos individualizados e os MOOCs também, né? Os MOOCs aí são bem famosos, né, nas plataformas de ensino, tipo Udemy e outras. Falando especificamente do que nós fizemos para esse projeto da capacitação. Então, inicialmente, nós criamos uma página através de survey do REDCap, lembrando que para esse projeto eu ainda trabalhava no Hospital de Câncer de Barretos e nós utilizamos o REDCap da Fundação Pio XII. Então, inicialmente, nós criamos um link, tudo no REDCap, e aí distribuímos através de redes sociais, mandamos e-mails para diversas universidades do Brasil também, né, explicando sobre a capacitação, e ali a pessoa interessada conseguia acessar, ela fazia a inscrição dela,
assinava um termo de consentimento, liberando alguns dados para a gente fazer as análises, e também tinha o cronograma. Feito isso, nós enviávamos para a pessoa um questionário de conhecimento sobre o REDCap. Ali eram 16 perguntas, abordando diversos temas ali, só para a gente ver mais ou menos o nível da turma, né, o nível de conhecimento inicial que as pessoas tinham sobre o REDCap. Posteriormente a isso, se a pessoa interessada fizesse essa avaliação, nós criávamos o usuário e dávamos acesso para essa pessoa a utilizar o REDCap da instituição Pio XII. E ali também tinha uma página que ela poderia visualizar os tópicos que seriam dados durante as aulas, e também nós criamos algumas apostilas em PDF para ela ir acompanhando. Então, a partir desse momento, se o aluno quisesse já começar ali, ter os primeiros passos no REDCap, antes mesmo de começar as aulas, né, online, ele já poderia criar alguma coisa, né, já teria ali alguns conhecimentos que poderiam ajudá-lo a criar algumas coisas no REDCap. Feito isso, então, nós partimos para... aqui um exemplo, né, de uma das apostilas que nós criamos de campos calculados e branch logic. Feito isso, nós partimos para as aulas online, né, e ali seguia o modelo síncrono, né, professor e aluno caminhando junto, explicando o passo a passo do REDCap, ali cada um dos tópicos. Aqui um exemplo de uma aula utilizando o aplicativo do REDCap, que foi feito pela professora Larissa. Se o aluno participasse de todas as aulas, aí então nós enviaríamos para ele um outro questionário de participação, para ele dar a opinião dele, né, do que ele achou da capacitação, se ele gostou dos professores, se ele gostou do material, dos horários das aulas, né? Ali ele tinha algumas questões fechadas que ele poderia classificar de péssimo a bom, e também tinha algumas questões abertas, onde ele poderia dar a opinião dele. Se o aluno fizesse todo esse passo, ele, na última etapa, ele faria agora o questionário. O questionário bem parecido com aquele questionário inicial de conhecimentos do REDCap, né, com as 16 perguntas. Porém, agora, ele deveria acertar no mínimo 80% das questões, para aí sim ser emitido um certificado para ele. Caso, então, ele acertasse no mínimo 80%, ele era considerado um aluno concluinte, e aí era emitido para ele um certificado com registro pela Faculdade de Ciências da Saúde, né, a FACISB, tudo certinho. Caso ele furasse algum desses passos, ele era considerado um aluno não concluinte. E para esse aluno não concluinte, é interessante também saber por que ele desistiu do curso, né? Seja em qual etapa for. Então, para ele também era enviado um questionário de opinião, mas aí perguntando, né, quais foram os motivos que fizeram ele abandonar o curso. Também com algumas questões fechadas e outras questões abertas para ele emitir a opinião dele. Bom, esse curso ele foi dividido em 3 módulos, né, no total ali de 60 horas de curso. Então, o módulo inicial, né, que nós chamamos de primeiros passos, ele continha 10 tópicos, eram 10 horas de curso. O módulo 2 também com 10 horas, continha 8 tópicos. O módulo 3 foi uma coisa bem legal que nós fizemos, que nós chamamos de teoria à prática. Então, nós montávamos grupos de alunos, e ali a gente sorteava alguns temas e pedia para ele fazer um projeto no REDCap abordando aquele tema. Então, no terceiro módulo, esse grupo se reunia e mostrava ali o que tinha produzido. E também, né, tinha alguns plantões de dúvidas. Foram destinadas 4 horas de plantões para tirar dúvidas desses alunos. O módulo 1, como eu disse, continha 10 tópicos, então ia desde a parte mais básica do REDCap, contando um pouco da história, né, como foi criado, passando ali por criação de questionário online, chegando até a parte do aplicativo do REDCap.
O módulo 2 já era um pouquinho mais pesado, né? Então já começava ali com a parte de dicionário de dados, importação de dados para o REDCap, criação de survey, terminando ali numa noção um pouco mais básica, né? Como nós não tínhamos alunos diretos da estatística, né? A gente tinha de diversos setores, a gente só dava ali uma aula sobre randomização, que inclusive foi o professor Marco que deu essa aula, né? Que acabou de apresentar para vocês. E aqui, né, um exemplo do que eu falei sobre o terceiro módulo da teoria prática, né? Aqui um exemplo de projetos que os alunos criaram, né? Criaram utilizando o survey, foi bem legal essa interação com alunos, eles mostrando ali o que tinham aprendido e aplicado ali no REDCap. Bom, foram divididas em 2 turmas, né, para esse projeto. Então, iniciou-se ali em agosto o módulo 1, turma 1, e terminou o projeto todo ali no final de outubro, né, encerrando ali com as apresentações do módulo 3 para a turma 2. As aulas funcionavam de sexta e sábado, né, num horário ali que foi até um certo ponto de discussão depois. Algumas pessoas não gostaram desse horário. E aí, cada módulo, né, pelo menos a gente tentava chamar algum dos professores ali de áreas diferentes para mostrar o seu conhecimento, né, agregar bastante ao curso. Então, tivemos participação do professor Ricardo Reis, como o Marco já falou, né, foi quem levou o REDCap para o Hospital de Câncer de Barretos. A professora Kátia também participou muito, deu muitas sugestões interessantes. O professor Marco, que acabou de apresentar para vocês, e outros professores ali, a maioria de Barretos mesmo, ajudaram bastante nesse curso. Alguns resultados interessantes, né, que nós vimos ali durante essa capacitação. Então, vocês conseguem ver que, a princípio, foram 230 inscritos, mas, ao longo dessa capacitação, algumas pessoas foram parando no meio do caminho. Né? No final das contas, chegamos apenas com 51 concluintes. Mesmo assim, a gente conseguiu um número considerável de pessoas, né? Foram pessoas praticamente do Brasil todo, de norte a sul, né? São Paulo tendo mais representantes, né? 43%. E ali também era perguntado a área de atuação dessas pessoas. A maioria era professor e pesquisador, ou pesquisador, né? Ou profissionais da saúde, sendo que, destes professores e pesquisadores, a maioria deles também eram profissionais da saúde. Quando nós comparamos a proporção de acertos antes e após, né? Lembra que antes da capacitação era enviado um questionário ali de conhecimentos do REDCap e após a capacitação também, a gente consegue ver que o aumento de notas foi significativo, né? Então, a média antes, que era ali por volta de 65% de acertos, foi para 86%. A gente vê ali que tanto a mediana também deu um salto bem alto. Isso mostrou-se, né, um ganho de conhecimento significativo, né, comparando ali o antes e depois. E sobre também o questionário de avaliação do curso, onde o aluno poderia expressar ali a opinião dele, considerando, né, os tópicos abrangência de conteúdo, apostila e também contato por e-mail ou WhatsApp, que era disponibilizado para esses alunos, a maioria considerou ali o curso como excelente. Como eu havia dito, né, algumas pessoas não gostaram dos horários das aulas, né, dos horários sexta e sábado o dia todo e sexta-feira à noite. Então, com relação à carga horária e datas e horários de aula, infelizmente algumas pessoas consideraram como ruim ou regular. Mas no geral ali, a maioria considerou como bom ou excelente. E para aquelas pessoas que não concluíram, né, foi enviado aquele questionário e, como já era de esperar, poucas pessoas responderam. Apenas 29 pessoas responderam aquele questionário da não conclusão. Desses daí, a maioria alegou problemas pessoais, né, seguido de horário de aula desfavorável.
Então, isso daí já mostra uma relação, né? Até mesmo os concluintes e os não concluintes chegaram ali que o horário de aula não foi muito bom. Mas, desses 29, 96% gostariam de ser informados caso fosse criada uma nova turma. Então, isso é um ponto positivo, né? Mesmo que eles desistiram, eles ainda estão abertos a aprender sobre o REDCap. Os pontos fortes, então, dessa capacitação que a gente enxergou foi que nós conseguimos criar uma capacitação a nível nacional, utilizando poucos recursos, né? Os custos foram bem baixos mesmo, o custo de material de escritório, praticamente. Nós vimos que o ganho de conhecimento foi significativo em ambas as turmas, né? Não mostrei aqui a comparação de turmas, mas as notas foram bem homogêneas, foram bem semelhantes. E todos os concluintes, quando a gente traçava um perfil, né, do perfil profissional dos concluintes, a gente via que mesmo assim os pontos também obtidos eram bem parecidos. Eu destaco aqui um ponto forte, né, foi essa criação da apostila. Essa apostila não estava prevista no começo do projeto, mas ao longo dele ela foi tomando corpo, e hoje ela é o primeiro material em língua portuguesa disponível no repositório oficial do REDCap. Então, as pessoas que têm acesso ao repositório podem baixar essa apostila aí na íntegra, né, contendo todos os tópicos dessa capacitação. É um material bem interessante de ser estudado. E aí também, né, temos outros pontos fortes, né, teve a rede de contato entre profissionais e alunos, então diversos professores ali compartilharam as suas experiências e ficaram abertos também aos alunos, né, para conversar. Isso foi um ponto bem interessante. Nas aulas mesmo, né, alguns alunos traziam alguns problemas que eles vivenciavam, né? Na minha instituição está acontecendo tal coisa. Posso utilizar o REDCap? Ou, será que o REDCap faz isso? Então, essas discussões até extrapolaram, né, o que era ali, a princípio, para ser estudado no REDCap. Isso daí enriqueceu muito. E também tivemos a demonstração do conhecimento dos alunos, né? Então, isso também, outros alunos poderiam opinar ali, no módulo 3, sobre outros projetos. Mas, claro, né, como nem tudo são flores, é impossível criar um curso perfeito. E aí, como limitação, nós observamos foi a alta desistência dos alunos. Infelizmente, ali 77,8% desistiram em alguma das etapas, né? Nós também não tínhamos métodos fortes para os alunos voltados mais para aqueles que têm conhecimento auditivo ou visual. Então, o nosso era mais voltado para a forma de aprendizado sinestésico, né, ou leitura através das apostilas. E também nós não utilizamos plataformas de ensino à distância. Talvez isso seria mais interessante, né? Talvez até conseguisse fazer a desistência cair um pouco. A gente usava direto ali o REDCap ou o e-mail. Então, isso poderia ter agregado, caso tivesse uma plataforma de ensino. E também, né, a ausência de tópicos direcionados a boas práticas. Nós sentimos essa falta e, inclusive, esse artigo que eu cito aqui embaixo, né, o Reed, ele fala sobre isso, que é muito importante você ter ali tópicos direcionados a boas práticas. Basicamente isso, acho que consegui resumir bem, né, aqui uma foto geral dos alunos da capacitação. Espero que tenham gostado e é isso. Muito obrigada, foi excelente a sua apresentação, muito clara mesmo. E agora, para encerrar, né, essa sequência de apresentações de modelos de suporte e treinamento de usuários, nós vamos contar com a presença do Cleiton, que vai falar da experiência dele no hospital que ele trabalha, que é a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Cleiton, muito obrigada por estar conosco. Obrigado pela oportunidade. Eu vou falar então do modelo de treinamento e suporte da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Inicialmente, a nossa instituição, a minha instituição, é uma instituição de quase um século e meio, né? Ela foi fundada em 1859. Os números são números grandiosos, né? Nós temos mais de 150 mil metros quadrados em construção, em prédio, mais de 5 mil
médicos ativos, atendemos mais de 220 mil clientes ou pacientes, né, por ano, né? Mas quando a gente volta para a pesquisa, nós somos uma instituição nova, né? O nosso pontapé inicial com pesquisa ocorreu em 2008, bem recente, com a criação de um registro do REVASC, de cirurgia de revascularização, inicialmente voltado para indicadores institucionais, tomarem decisão com base nesse registro, mas também que era muito rico para desenvolver pesquisa, e foi onde surgiram alguns mestrados, alguns doutorados. Bem, em 2017, foi quando a doutora Rosana Ciconelli assumiu a gestão, a gerência do ensino e pesquisa. E, propriamente dito, o melhor seria, eu digo que é o momento em que a BP ela passa a investir no desenvolvimento de pesquisa própria, ou de pesquisa sob iniciativa do investigador. E foi o ano que eu cheguei aqui na BP, que eu saí do Hospital de Barretos, como o Marco gentilmente lembrou, e comecei a participar da BP. Eu brinco que eu sempre falo que o que é bom tem que ser replicado, né? Então eu não tenho vergonha de falar imito. Então eu trouxe comigo toda a experiência do Hospital do Câncer de Barretos e inclusive o REDCap, né? Para a gente montar bancos de dados. Só que, diferente de Barretos, que quando a implementação do REDCap ocorreu, já existia uma maturidade em fazer pesquisa, aqui na BP não. Ela ocorreu simultaneamente. Tanto começar a ter essa maturidade em pesquisa, quanto a utilização do REDCap. Por isso aqui foi escolhido uma gestão do REDCap muito centralizada. Né? E vocês vão, no decorrer da apresentação, entender por quê. Bem, em 2019, 2017, quando nós chegamos, então, quando eu cheguei, nós criamos o Núcleo de Apoio e Incentivo ao Pesquisador, que em 2020 dividiu em duas partes. O NEBB, né, Núcleo de Epidemiologia, Bioestatística e Biblioteca, agora que vi que são dois Bs, não dois Es, e o NI, que é o Núcleo de Incentivo ao Investigador. A gestão do REDCap está no NEBB, composto hoje por 5 colaboradores, né? 2 estatísticos, 2 analistas de dados e uma bibliotecária. O auxílio à utilização do REDCap é focada nas 2 analistas de dados, até então nessa foto, na figura da Adhar e da Ana Flávia. Eu, como mais experiente, né, no auxílio da metodologia desses projetos e, como meu backup, a outra estatística, a Sofia. Bem, o NEBB ele tem o objetivo de auxiliar o pesquisador desde o desenvolvimento da ideia do objetivo até a publicação dos resultados. E nesse temos uma etapa muito importante, que é a criação do banco de dados, que aqui na Beneficência Portuguesa foi se definido que 100% dos bancos que nós desenvolvemos, né, que querem nosso auxílio, é feito no REDCap. Então, desde 2017, apenas um caso foi que o pesquisador preferiu não utilizar o REDCap, porque ele já tinha tido uma experiência ruim no passado. O restante, todos estão muito bem acordados com isso. Mas tão importante quanto o auxílio na construção, na criação desse banco de dados, é na criação da ficha de coleta. Nós entendemos que a construção, a finalização do projeto dentro do REDCap, ela se inicia na sua definição de fluxo, na sua organização para passar no REDCap. Então, a nossa equipe, quando começa a construir a ficha de coleta de dados, pensando nesse projeto de pesquisa, ela já pensa, já cria essa ficha pensando na estrutura que nós vamos montar no REDCap. Bem, como falei, inicialmente nossa gestão ela foi muito centralizada. O REDCap era apenas para pesquisa, não poderia ser utilizado para outras situações. O REDCap também era para pessoas selecionadas, que poderia ter usuários, né? Com o tempo, isso foi expandido. Hoje, para a criação de bancos de dados, nós temos 3 fluxos distintos. O que talvez que a gente mais controle ainda hoje é o seguinte: o banco de dados só pode ser construído pela minha equipe.
né, como regra. Nós não damos habilidade de ninguém construir o projeto, seu próprio projeto. Então, nós temos o fluxo. Quando é pesquisa científica, 100% dos projetos de pesquisa científica pode ter nosso auxílio. Então, nós iniciamos com uma discussão desse projeto, para entender o fluxo. Aí a gente já como a gente conhece bem toda a potencialidade do REDCap, já começamos as sugestões sobre utilização ou não de survey, e-mails alertas e assim por diante. Depois dessa discussão, construímos a ficha de coleta. Nós não construímos o banco de dados no REDCap antes de fazer a ficha de coleta, isso é uma regra. Quando a ficha de coleta é aprovada, né, finalizada, o pesquisador precisa submeter esse projeto de pesquisa ao comitê de ética, e após a aprovação do comitê de ética, é que nós iniciamos a construção do projeto em REDCap, e tem um processo de validação. Quando o projeto está finalizado, vem um outro processo que é bem peculiar da nossa instituição, a inclusão de usuários dentro desse projeto. Na nossa instituição, o pesquisador não pode ter, ele não tem habilidade de incluir usuários no projeto deles. Eles precisam solicitar para a gente, vou mostrar como, para fazer uma solicitação. Essa última situação da inclusão de usuários foi uma solicitação pelo pessoal da LGPD. Então, a LGPD, ela surge há algum tempo atrás, de certa forma, nos fazendo centralizar mais esses nossos fluxos. Bem, o segundo fluxo é quando projetos de gestão do ensino e pesquisa. Então, não são projetos de pesquisa, mas, por exemplo, que nem nosso cadastro de projetos, ou a solicitação de demanda para a biblioteca, são projetos criados para auxiliar o ensino e pesquisa. Nós podemos assumir todos também, e vai seguir o mesmo fluxo. Criação da ficha de coleta, só que nesse caso nós não precisamos da aprovação do comitê de ética. Construímos o banco de dados, e depois, para a inclusão de usuários nesses projetos, precisa ser feita a solicitação. E, por último, a gestão projetos de gestão do hospital como um todo, fora do ensino e pesquisa. Aqui, nós não assumimos toda a construção. Primeiro passo, a gente marca uma reunião, entende a demanda, e após esse momento, a gente faz uma validação com a TI. O que acontece? Alguns sistemas, alguns projetos, pode ser que a TI já tenha uma ferramenta pronta, né? E por isso, a gente pede para ter uma validação para não criar uma concorrência entre uma ferramenta já pronta desenvolvida com a TI e a ferramenta com o REDCap. Uma vez que a TI fala, olha, nós não temos essa ferramenta, você pode utilizar o REDCap, vai para aprovação, então, da gerência do ensino e pesquisa. Então, a doutora Rosana, ela olha caso por caso e decide, esse pode ser desenvolvido, esse não pode ser desenvolvido. A partir desse momento, criamos a ficha de coleta. Por ser um projeto de gestão, não precisamos encaminhar para o comitê de ética. Fazemos a construção do REDCap e temos a inclusão de usuários. Essa questão da aprovação pela gerência do ensino e pesquisa é justamente porque um projeto de gestão, a gente entende que não tem começo, meio e fim como um projeto de pesquisa. Então, existe sempre um receio de que, ao longo do tempo, em decorrência de atualizações, eles onerem a nossa equipe, nos onerem muito com o tempo. Bem, aqui eu só trago para vocês um exemplo da nossa ficha de coleta. Então, a gente constrói essa ficha de coleta focando já no que eu quero construir no REDCap. A ideia é que o desenvolvedor, se for menos experiente, com base nessa ficha de coleta, já sabe exatamente o que foi planejado para esse banco de dados. Nós temos os nossos fluxos, que também estão centralizados na plataforma aqui da ABP. Vou passar aqui rapidinho para vocês. Então, nós temos o primeiro fluxo, que é a solicitação de usuário, né? Aqui, hoje, qualquer pessoa da ABP pode solicitar um usuário no REDCap. A questão é que, se ela tem vínculo com a ABP, a gente pergunta qual o tipo de vínculo. Hoje, estagiário, residente, aluno de pós-graduação, como tem tempo definido aqui na ABP, a gente coloca também tempo de validade do usuário de acordo com o prazo dele na instituição. Se for um estudo multicêntrico, por exemplo, a gente define que essa pessoa não tem vínculo e criamos o usuário dele com data de validade de acordo
com o término do projeto, com a previsão de término do projeto. Um outro fluxo bastante importante para a gente é o cadastro de projetos, né? Todo estudo ele é cadastrado na nossa instituição. Veja que aqui não é só projetos que tem um banco de dados no RegCap, não. Todo estudo é realizado esse cadastro. Com base nesse cadastro, nós fazemos o segmento, definimos qual projeto vai ser utilizado o RegCap ou não. Aqui, um ponto importante é a finalidade. Por quê? Se for um projeto de gestão departamental, a gente não precisa solicitar para ele a aprovação do Comitê de Ética. Se for diferente, qualquer projeto de pesquisa, ao longo da nossa evolução, quando eu clico que está na fase de construção de banco de dados, automaticamente vai uma survey para o meu pesquisador ou para o meu responsável, onde ele precisa anexar a aprovação do Comitê de Ética para a gente dar andamento na construção do banco de dados. Nós temos, então, também o seguinte fluxo, que é a solicitação de inclusão de usuários dentro do RegCap. Então, como a gente engessou, nós criamos perfis, eu acho que 8 perfis, sempre num fluxo do perfil com menos acesso até o maior acesso, que é o do pesquisador principal, onde ele pode baixar o banco de dados identificado, e é feita a solicitação através desse formulário. Quando quem está solicitando coloca o número do projeto do projeto que ele quer ter acesso, através do módulo externo Cross Project Type, se eu não me engano, ele vai até o cadastro de projeto, retira as informações de quem é o PI, manda um e-mail automático para o PI, PI entra, ele verifica se autoriza ou não aquela inclusão. Uma vez ele autorizando, chega um e-mail para a gente fazer a inclusão desse paciente, desse participante no projeto. Eu tenho todos os fluxos registrados, todos enviados em isso para todos os envolvidos, que foi solicitado pela LGPD aqui para a gente. E o último é a solicitação de exclusão de usuário no projeto. Esse é bem simples. Colocar o código do projeto e quais usuários querem ser excluídos. Esse fluxo é o único que a gente faz imediatamente. Os demais nós temos 5 dias úteis, mas com o tempo a gente consegue resolver isso com menor tempo. Bem, voltando aqui para a apresentação, eu tenho então que aqui, esses dados referem-se a de janeiro a maio desse ano. Então, para vocês terem ideia, nós atendemos 92 projetos. Desses 92 projetos, 43 utilizaram o RegCap em algum momento, já utilizaram. Nós atendemos, em número de horas, 1.265 horas de atividades com projetos, e dessas 1.265 horas, 43% eram atividades relacionadas ao RegCap, seja no momento de idealização desse projeto, então construção da ficha de coleta, construção do banco de dados ou modificação desse banco de dados. Então, hoje, trabalhar com o RegCap ocupa quase 40% da nossa demanda interna. Nós temos, atualmente, na verdade, dados de segunda-feira, 325 projetos, sendo que desses 325, 53,5% são de suporte operacional ou projetos de gestão departamental. Então, hoje, os projetos de gestão departamental, mesmo a gente não tendo o filtro pela aprovação da gerência do ensino e pesquisa, ocupa mais de 50% de toda a nossa capacidade, de todos os projetos desenvolvidos. Quase 50% dos projetos utilizam Survey, então é um indicador aí de complexidade do projeto. Nós já criamos 955 usuários e temos ativo hoje 447 usuários. Bem, isso falando sobre o suporte dado. Paralelamente a isso, a gente criou cursos para treinamento interno, né? Então, o primeiro curso foi dado mais ou menos em janeiro de 2019, foi o nosso primeiro teste com pessoas do próprio ensino e pesquisa e nós desenvolvemos um curso simples de 10 horas, né, que o foco era entender o que era um banco de dados, construir no RegCap, saber alimentar e extrair a informação através de relatórios. Esse curso foi dado presencialmente em janeiro de 2009, julho de 2019 e janeiro de 2020. Né? O nosso grande problema para esse curso foi espaço físico. Né?
E é interessante, por mais que a BP seja muito grande, nós tivemos muitas dificuldades de encontrar um espaço que seja adequado, ou que tivesse um Wi-Fi bom para as pessoas levarem o notebook, ou uma sala com computadores. Enfim, a gente conseguiu a biblioteca, só que a biblioteca nós tínhamos 6 computadores, e um dos computadores a gente precisava utilizar para colocar o data show. Então, as nossas turmas eram muito pequenas, eram turmas de 5 alunos, então não era tão efetivo. Bem, eis que em 2020 surgiu a pandemia e nós tivemos que... só mais alguns dados. Então, nós formávamos em torno, convocávamos 5 alunos, frequentavam 5, então a gente não tinha desistência nesse curso, só que nós formávamos 5 pessoas, um número muito pequeno. No geral, a avaliação do curso era muito boa, né? Só que em 2020 nós tivemos então a pandemia. Nós tivemos que mudar o formato do nosso curso, criando o curso no formato EAD. Hoje, dentro dos cursos do REDCap, entre outros cursos que nós desenvolvemos, nós temos 2 cursos, módulo 1 e módulo 2, no formato EAD. Bem, o módulo 1 continua sendo um módulo mais básico. No módulo 2, a gente entrou com survey, randomização, falamos de smart variables. Só para vocês terem ideia, nós desenvolvemos a plataforma toda no REDCap. Então, aqui, uma vez o aluno inscrito, ele recebe um link, que nós chamamos então de dashboard, ou página do aluno. Nessa página, ele tem todo acesso ao curso, desde informações, traz links das aulas. Nós criamos um formato para ele entender o que ele já tinha feito, o que ele não tinha feito das aulas. Por exemplo, clicando, nós temos então sempre seguido o vídeo, né, da aula em questão, a atividade sugerida. Nesse caso aqui é uma atividade verdadeiro ou falso, uma pergunta, então já damos o feedback direto para ele. E a atividade prática, que nesse caso ele tem atividade, e depois o videozinho para ele assistir a resolução, caso ele queira. Temos também os materiais didáticos, tivemos lives interativas, então clicando aqui eu teria a live interativa, o tema, o link para a aula em questão, e depois disponibilizamos os vídeos gravados. E a emissão de certificado. Claro que para chegar à emissão de certificado, precisa executar pelo menos 60% do curso, né, utilizando todo o próprio REDCap. Então, com esse sistema nós tivemos uma grande procura a primeira vez, aqui então o REDCap módulo 1, nós tivemos, por exemplo, 135 pessoas que procuraram, que se inscreveram para o curso. No entanto, quando a gente olha as pessoas que se inscreveram, das pessoas que entraram na primeira aula, que não precisa nem realizar a primeira aula, clicou no link da primeira aula, nós temos 40%, 40 pessoas. No primeiro 135, tivemos 40, e das pessoas que finalizaram a primeira aula, nós tivemos 29 pessoas, e desses 135, nós tivemos 26 que finalizaram o curso, né? Se comparado com o número de pessoas que, pelo menos, entraram na aula, nós estamos com um valor adequado. Quando se comparado esse 26 ao 135, parece um valor muito baixo. Mas eu lembro vocês que antes disso, a gente formava 5 pessoas por curso. Então, aqui em 2021, no primeiro formato EAD, nós já formamos 26. De 5 para 26 foi uma evolução muito grande. Quando eu olho esse curso que foi oferecido em janeiro de 2021, desculpa, em julho de 2021, em janeiro de 2022, eu tenho que nós tivemos 199 alunos que efetivamente entraram na primeira aula, 51, que finalizaram a primeira aula, 37, que finalizaram o curso, 33. Então, comparado essa finalização do curso para quem entrou, pelo menos entrou na primeira aula, 64%, tivemos um aproveitamento de 64% dos alunos. Se compararmos com quem finalizou pelo menos a primeira aula, nós temos 89% de aproveitamento. Aqui nós temos o REDCap módulo 2, segue também a mesma sequência, muita gente se inscreve, pouca gente acessa a primeira aula. Das que acessaram a primeira aula, que finalizaram a primeira aula, quase todas finalizaram o curso. Bem, desculpa ter falado rápido, eu quero agradecer muito ao consórcio REDCap pela apresentação, na figura da Kátia, da Márcia e da Jéssica. É sempre uma honra falar com vocês. Eu quero agradecer muito o Marcos e o Marco. Eles são 2 queridos, assim, então poder dividir essa mesa com eles é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Eu agradeço muito toda a Beneficência Portuguesa e a minha equipe, né? E principalmente eu quero agradecer a Ana Flávia,
que ela nos deixou essa semana, ela conseguiu uma outra vaga em uma outra instituição, cresceu, mas eu quero agradecer esses 2 anos e meio que nós tivemos de apoio. Ela foi no Red Cap, meu braço direito, meu braço esquerdo, então fica aqui publicamente meu agradecimento. E quero falar para vocês também que nós estamos com 2 vagas abertas, fazendo já minha propaganda, uma para bioestatístico júnior, voltado ao projeto PROAD, só que nós gostaríamos de um perfil, um estatístico que entendesse de Red Cap, porque como os projetos estão no início, no começo ele vai trabalhar muito na criação desse banco de dados e nessa organização para futuramente fazer as análises. E também a vaga da Ana Flávia, que está livre agora, para trabalhar com a gente especificamente no Red Cap. Então, se alguém se interessar, está aqui por favor, me manda o currículo. Então, muito obrigado. Cleiton, muito obrigada pela excelente apresentação, por ser tão didático, tão claro e trazer contribuições muito interessantes. Ficamos aí maravilhados com tudo que vocês têm feito na BP. Então, não sei se as meninas querem ler algumas das perguntas. Vamos lá. O Pedro Paulo, Cleiton, perguntou se o CEP é apenas para pesquisa, mas o banco de dados em si não. A obrigatoriedade do Comitê de Ética exige para a gente os projetos envolvendo pesquisa científica. Se for projetos que nós definimos como gestão departamental, por entendermos que não trata-se de uma pesquisa científica, são para a organização de processos internos, né, a gente não exige a anuência do Comitê de Ética. No entanto, agora com a LGPD nós temos um outro grupo que trata dos dados gerais, não só para pesquisa. E confesso para vocês que nós estamos ainda numa fase de nos entendermos, mas existe esse outro grupo que daí, dependendo do dado, vai ter que ter anuência. Eu acredito que as pessoas ficaram muito interessadas nos cursos de vocês, que já tem até uma dúvida aí da Rosane. Então, queria saber se o Marcos tem intenção de dar continuidade no formato de treinamento, ou como que ele poderia disponibilizar alguma forma, né, de material que ele mesmo desenvolveu, aulas, se ele tem interesse, se ele tem essa disponibilidade, e se os cursos, né, tanto do Cleiton quanto de LGPD que o Marco mencionou, lá de Barretos, se alguém é de outra instituição e tem interesse em fazer, como funcionaria? Vocês abrem, disponibilizam? Conta pra gente aí como que funcionaria. Olá, obrigado pela pergunta. Bom, interesse tem sim, acho que é um curso bem legal de fazer, mas hoje eu estou numa instituição que não possui o Red Cap. Então há todo um trabalho ainda para voltar a instalar o Red Cap aqui na nossa instituição, né? Hoje eu estou no Butantã e quem sabe aí um pouco mais para frente a gente consiga fazer cursos, assim como existe o curso de Barretos, né? Existe o curso da Beneficência Portuguesa também. Mas, por enquanto, não há previsão. Né? Aqui não há previsão ainda, infelizmente. Aqui no nosso caso, os cursos que eu mencionei durante a minha apresentação, aquele curso ele é especificamente para obtenção do usuário. Né? Então, são etapas que a pessoa que está interessada em obter um usuário RedCap precisa fazer para obter o curso. Então, é algo interno. Fora isso, eu não mencionei na minha aula, mas nós oferecemos cursos muito semelhantes ao que o Cleiton colocou em janeiro e em julho. E nós passamos por várias fases em que era só interno, teve uma fase em que foi aberto para o pessoal, para o público externo, e durante a pandemia voltou a ser apenas interno. Então, eu acredito que talvez para o ano que vem a gente volte a pensar em um curso aberto para o público externo também. A gente abre os cursos todo janeiro e todo julho, que são nossos cursos de inverno e curso de verão e curso de inverno, seguindo o que a gente fazia em Barretos, falei, a gente copia tudo, né? E os cursos são voltados para as pessoas dentro do hospital, da nossa instituição, mas nós aceitamos convidados. Então, por exemplo, a gente tem bastante médicos aqui que são docentes na USP, docentes em outros lugares. Se eles indicarem alunos, a gente aceita, né? Da mesma forma, então, quem que perguntou? Foi o Rui? Não, foi... Enfim,
Vou dizer o seguinte, Rosane, se alguém quiser aqui, nós vamos começar o próximo curso de REDCap módulo 1, dia 4 agora de julho. Então, se vocês quiserem, por favor, gentileza, me mandem um e-mail que eu os convido, daí não teríamos problema. Mas deixo claro o seguinte, que o nosso curso é muito simples comparado ao que o REDCap Brasil oferece. Então, se vocês querem uma coisa mais completa, faz o nosso, mas também faz o REDCap Brasil. É isso aí, gente. Também temos o nosso curso do consórcio, né? Tá aberto para todos, né? Não tem nenhuma questão de vínculo institucional. Mas fiquem à vontade. Tem a da BP, né? Temos o nosso também. Eu acho que a Lisandra explicou um pouquinho melhor. Eu não sei se conseguiu ver, Cleiton, no chat. Então, assim, Lissandra, aquele slide que eu mostrei é baseado num banco de dados dos meus indicadores. Então, como banco de dados dos meus indicadores da minha equipe, fica fácil a gente organizar para não ter missing, né? A gente preenche adequadamente. Mas aqui na BP a gente não tem ainda uma gestão de avaliar os projetos de pesquisa procurando missings ao longo do desenvolvimento da pesquisa. O que a gente faz, nosso departamento inclusive, é uma consistência dos bancos de dados que nós vamos analisar, né? Então isso a gente faz a consistência procurando os erros e, consequentemente, diminuir esses missings. Existe um projeto da outra parte do departamento, aquele núcleo de incentivo ao investigador, de criar uma auditoria, né, dos projetos seguidos pelos nossos departamentos, para que problemas como missing, alguns erros, seja já feito ao longo do processo, mas ainda estamos na fase de discussão para depois implementar essa atividade. Eu acho que muito bacana que com a apresentação de vocês, o trabalho que vocês fazem na instituição, acho que fica muito claro, né, que o treinamento e suporte para o usuário é algo essencial para que as pessoas possam conhecer e fazer o melhor uso da ferramenta, no caso do REDCap que a gente está discutindo aqui, né? Então, é bacana quando a instituição ela dá esse suporte, tem um recurso, né, para oferecer isso. Então, acho que as instituições que vocês estão oferecem isso de forma muito bacana. Então, queria parabenizá-los mais uma vez pela apresentação e pelo trabalho que vocês fazem, né? Acho que pelo decorrer da hora, então queria agradecê-los, passar para os recados finais, agradecer a presença de todos. O nosso próximo webinar é em agosto, né? Dia 17 de agosto. Fica já o convite para todos vocês também se inscreverem. Não sei se o Cleiton, Marcos e o Marco querem dar uma última palavra, ou se a gente já pode fazer encerramento. Mas obrigada, viu? Olha, eu só quero realmente agradecer a oportunidade e estar com esses meus dois colegas aqui, que eu te admiro tanto e tenho um carinho tão grande. É um presente que vocês do consórcio REDCap me deram, então muito obrigado. Novamente nós três juntos. Pois é, quem diria, né? Agradecer também, pessoal, pelo convite. É sempre um prazer falar de REDCap. Eu sou REDCap Lover, então é sempre um prazer e compartilhar, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito em relação ao REDCap é isso. A REDCap é compartilhamento de conhecimento, então momentos iguais a esse aqui são muito importantes para a gente crescer. Um abraço a vocês três aí, tô com saudade. Grande abraço a todos, muito obrigado, né, por voltar a falar de REDCap. Estou um pouquinho afastado, mas vamos voltar aí a trabalhar com REDCap. Muito obrigado, bom rever todos vocês. Agradeço a plateia por estar conosco nessa tarde de junho, compartilhando também um pouco aí dos anseios de vocês. Muito obrigada, Cleiton, Marco e Marcos. Vocês sabem o quanto a gente tem muito carinho e estima por vocês, né? Muito obrigada mesmo pela presença e vamos tentar fazer algumas atividades conjuntamente também para desenvolver mais aí as frentes do consórcio REDCap Brasil, tá? Vocês são sempre muito bem-vindos. É um privilégio, amizade e conhecer vocês. Aproveito para agradecer também, Cleiton, Marcos, foi ótimo. Agradeço também a presença de todos que puderam assistir esse webinar hoje e fica o convite para o próximo webinar. Muito obrigada a todos